Carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler todo o capítulo 3 até o versículo 31. Romanos capítulo 3 diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham a bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos e pela palavra de salvação. Obrigado, meu Deus, porque precisamos ouvi-la. O mundo precisa ouvir a palavra de salvação. Que ela, meu Deus, venha ao encontro de corações sedentos nessa noite. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos ajudar. Me ajuda, meu Deus, na pregação dessa mensagem, porque eu desejo ser o teu instrumento, teu porta-voz, meu Deus, com graça, com misericórdia, com unção, poder do Espírito Santo. E rogamos a Ele, a esse Espírito, que entre nós, meu Deus, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor possa, meu Deus, ministrar nessa noite a tua palavra. Assim nós oramos, meu Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, carta de Paulo aos Romanos é uma carta riquíssima, principalmente no tocante ao trabalho de redenção
trabalho vicário de Jesus, Paulo ensina acerca da justificação pela fé, ensina a respeito do pecado, da condição do homem, todos esses assuntos que ainda são debatidos entre nós, a sociedade ainda procura debater ou não, né? Muitos não debatem sobre isso, e quando muitos falam sobre essas coisas, procuram atenuar, talvez mostrando que o homem não é mau, que o homem não é pecaminoso, que o pecado não existe, ou que Deus é bom, que Deus é amor. Mas nós vemos aqui, próprio apóstolo Paulo diz que Deus exercerá justiça. E nós, quando olhamos para essas coisas, vemos que o mundo tenta atenuar. Enquanto Paulo, ele deixa bem claro na mensagem. Paulo não escreve à igreja em Roma buscando, não é, florear ou maquiar a situação, ou tentando aliviar, né, como nós falamos. Ele deixa algumas coisas bem claras, algumas delas a gente leu aqui. Por exemplo, a condição do homem como pecador, né? Nós lemos aqui no capítulo 13, ele menciona de novo no capítulo 5, lá no versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem, ele tem uma condição natural de pecador, entrou no mundo por Adão e nós herdamos, então todos nós pecamos. Na primeira carta do apóstolo João, esse assunto é mencionado várias vezes na Bíblia, mas eu olho aqui com os irmãos apenas 2 versículos. Primeira carta de João, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João deixa também mais claro, porque aquele que diz que não tem cometido pecado, ele faz a Deus de mentiroso, né? Ele diz no versículo 10 isso: se dissemos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus de mentiroso. E nós sabemos que Deus não é o pai da mentira. Deus é verdade, nele não há mentira alguma. Então Paulo deixa clara a condição do homem como pecador. Ele também fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos. Se Deus deu uma promessa, nós podemos confiar que ele irá cumprir. Paulo diz na segunda carta a Timóteo, queria ver com os irmãos, capítulo 2, versículo 13. Lendo, irmãos, a Bíblia, nós olhamos a respeito das coisas que Deus tem para falar a nós acerca desses assuntos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Paulo fala a respeito da salvação em Cristo Jesus. Promessa que está na Bíblia, dizendo que todos pecaram, não há um justo sequer. E a promessa é de salvação em Cristo Jesus, pela fé. Todos esses assuntos evangelísticos a respeito de salvação, talvez seja a carta mais completa em todo o Novo Testamento. Aliás, uma carta apostólica, para ser reconhecida como tal, um dos requisitos é que ela fale da obra de Cristo, que ela se dirija a Cristo, mostrando ele como o Salvador. E assim Paulo fala nessa carta. Um outro ponto que ele deixa claro é que Deus não considera ninguém diferente. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe uns para a condenação, outros para a salvação, como há doutrinas que assim ensinam, mas Paulo diz que não há, também é um princípio que você vê em várias passagens bíblicas. Deus não faz acepção de pessoas. Uma que eu quero ver contigo é na primeira carta de Pedro, lá no primeiro capítulo, no versículo 17.
1 de Pedro, capítulo 1, verso 17, ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Deus julga a cada um segundo as suas obras, sem olhar a classe social, a cor da pele, o cabelo, ou seja lá, os olhos. Deus não faz acepção de pessoas. Então esses assuntos, irmãos, são ainda debatidos por aí. Em várias doutrinas, no Espiritismo, em outras doutrinas, né, se fala a respeito da condição do homem, se fala que o homem vai ter oportunidade de retornar e se aperfeiçoar, o homem através de boas obras, através de obras ele se purifica, a justificação do homem, né, a autojustificação do homem, a acepção de pessoas, todos esses assuntos são debatidos, mas Paulo deixa isso de maneira bem clara, não somente na carta aos Romanos, mas em todas as cartas. Ele deixa tudo isso de maneira bem cristalina. Ele também deixa claro que Deus julgará o mundo. Nós vimos aqui, nesses versículos, Deus é justiça, e isso muitos confundem. Muitos acham que Deus é só amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele não deixará impune o condenado. Não deixará impune o culpado. Haverá um dia em que Deus julgará o mundo. Todos nós apareceremos, né? Estaremos diante de Deus, onde Deus julgará o mundo. E aí, quando nós falamos sobre julgamento, o que vem à nossa cabeça é qual a nossa posição nesse julgamento. Não sei se você já viu nos filmes, filme policial, essas coisas assim. No início do julgamento, né, perguntam assim ao réu: como você se declara? Culpado ou inocente? E aí, é claro, né, o réu, na maioria das vezes, a menos quando é um réu confesso, né, ele na maioria das vezes diz: eu sou inocente. Ele se declara inocente. Como nós, nesse momento, estaríamos diante de Deus e nos declararíamos inocentes ou culpados? Porque, irmãos, vejam, há uma diferença muito grande em você estar num tribunal humano diante de um homem e ele te fazer essa pergunta e você dizer: eu sou inocente, eu não tenho nada com isso, eu não fui culpado. Não é? Aquele casal está aí preso por está sendo acusado de ter assassinado o Henry, não sei. Ele também, primeira coisa que vem na mídia é: não, eles disseram veementemente que não são culpados. Eles não têm nada com isso. Eles são inocentes. Se você perguntar os dois em separado, eles vão dizer: não, eu sou inocente, eu não fiz nada. Mas, quando nós olhamos para as evidências, né, irmãos? Será que foi o próprio menino que se atirou da cama e rompeu o fígado? Então, se declarar inocente na frente de um homem é muito fácil. Mas quando não há possibilidade de você se esconder, quando você está diante de alguém que te vê num raio-x, aliás, que já sabe a sua resposta, você não tem argumentos, você não tem defesa. Mas hoje nós podemos pensar, trazer isso para a nossa cabeça. Como eu me diria, como eu me identificaria diante de Deus se hoje fosse hoje o dia do julgamento? Culpado ou inocente? Coisas que nós paramos para pensar. Porque a Bíblia, irmãos, ela não dá margem, no tocante ao pecado, ela não dá margem para a inocência. Ela não dá essa possibilidade, como nós vimos aqui, Paulo dizer: eu não posso dizer que sou inocente. Então, se ela não me dá essa brecha, eu preciso conhecer o que ela tem reservado para mim, seja culpado ou seja inocente. Eu preciso conhecer como a Bíblia fala a meu respeito, como eu preciso me enxergar verdadeiramente, como Deus me vê, me enxerga. Porque se formos para o lado humano, temos os atenuantes, temos a consciência, né? Temos a pena,
e temos todas essas questões envolvidas, e nós frequentemente praticamos injustiça. Mas Deus é um Deus justo, um Deus que, quando estivermos diante dele, ele já sabe o que iremos dizer, ele já sabe o que tem reservado para cada um de nós, mas nós precisamos fazer essa análise hoje. Se eu for levado, como diz Jesus, tolo, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? Se pedirem hoje a tua alma, o que você diria? Como você se declara, culpado ou inocente? É o que o apóstolo Paulo aborda nesse capítulo 3. Então preciso conhecer, porque a Bíblia não me dá margem para a inocência. E não somente conhecer, mas tomar uma atitude. Não basta conhecer, sou inocente, sou culpado, mas tem que tomar uma atitude diante disso. O que a Bíblia me mostra tem que me levar a uma atitude, tem que ter uma consequência. Então, quando olhamos para o texto que o apóstolo Paulo diz, ele começa dizendo que todo homem é pecador. É o que ele fala no versículo 9. Ele diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Paulo diz, olha, o judeu não tem vantagem nenhuma, porque para ele foram dadas as palavras de Deus, Deus falou a esse povo. Então ele não tem vantagem nenhuma, mas nós sabemos, já temos visto que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. E ele também diz, no versículo 23, que todos lembram também, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo deixa claro é que todo homem é pecador. Não adianta fugirmos a essa verdade, porque essa é uma verdade, irmãos, que condenaria a todos nós. Todos. Não adianta você ignorar essa verdade. Já dissemos aqui outras vezes que para sermos condenados, para irmos para o inferno, nada precisamos fazer. Basta nós nascermos, crescermos e morrermos. Não precisa fazer nada, você já nasce condenado ao inferno. E isso Jesus não esteve submetido, porque Jesus não herdou do seu pai. Ele não teve um nascimento por José ter coabitado com a mãe de Jesus. Ele foi gerado do Espírito Santo. Então ele não herdou a corrupção do homem. Jesus não conheceu pecado. Então nós não temos como fugir dessa verdade. Eu queria ver com os irmãos o Salmo 51, um salmo famoso que Davi escreve após ter reconhecido que pecou quando coabitou com Batseba. Os irmãos também conhecem a história. Salmo número 51, veja o que diz o verso 3 e o verso 5. Ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E o versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A interpretação desse versículo não é, eu sou um bastardo, minha mãe se deitou com outro homem, minha mãe adulterou. Não. Davi reconhece que ele nasceu em pecado, porque ele herdou o pecado. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, ele vai dizer, se não me engano, na própria carta aos Romanos, ele vai dizer que ele mesmo tem uma guerra dentro de si. Uma guerra, um homem que habita dentro dele, que deseja fazer o mal, que está na sua carne, e ele até deseja querer fazer o bem, mas não consegue efetuá-lo. O bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Ele deixa claro que ele também estava submetido a essa natureza humana, a natureza pecaminosa. Queridos, os únicos que não conhecem ainda pecado são os bebês. Os bebês, eu posso garantir a vocês que não são inocentes. Né? Pegar aí a Rafaela, filha do Maurício e da Juliana, ou a Manuela, filhinha do André e da Cris, são bebezinhos inocentes, nada tem contra eles, não há pecado,
Mas, queridos, a partir de 1 ano, 2 anos, deixa no berçário para ver se já não enfia o dedo no olho, se já não quer tomar o brinquedinho, né? Mete a mão na cara, empurra. Coisas naturais do homem, a natureza humana florescendo, já querendo se manifestar. Então nós herdamos esse pecado e não há como negar essa natureza. Não adianta o homem tentar fugir dizendo que ele é bom, que ele não é uma pessoa maldosa, que ele não é um assassino, não é um criminoso, porque nada disso diante de Deus tem valor, porque ele nos retrata assim. Então, argumentos humanos não vão anular a justiça de Deus. Argumentos dizendo que eu sou bom, eu sou um cara legal, eu devo ir para o céu porque eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Isso não tem validade nenhuma, não é argumento diante de Deus, porque a Bíblia diz que esses argumentos não anulam a justiça de Deus. Esse texto de Paulo, ele já menciona pessoas que tentavam argumentar a respeito da sua inocência, porque eles diziam assim, veja aqui comigo nos versículos 3 ao 8. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham a bens. A condenação destes é justa. Então Paulo responde aos argumentos daquela época, que eles diziam assim, bom, se eu sou o mal, se eu sou o pecador, e se Deus é justo, Deus é santo, quem é que me garante que para Deus exaltar a sua santidade, ele não me coloca e não me submete a pecados, para que fique evidente a sua santidade? Isso é um artifício que a gente consegue ver, né, no dia a dia, nas pessoas. Muitos, quando tentam desqualificar alguém para exaltar a si mesmos, eles tentam humilhar, né, tentam colocar desafios impossíveis para que aquela pessoa caia em vergonha, para que ele então seja exaltado. Isso é normal do ser humano. O homem faz isso, mas o apóstolo Paulo diz que não. Deus não faria isso, Deus não usaria da sua santidade para incriminar ou para acusar o homem. E ele pergunta de outra maneira, como Deus julgaria o mundo? Porque ele julgará. E ele é um justo juiz. Então, irmãos, não há argumento humano que possa anular a justiça de Deus, que possa atenuar a nossa culpa diante dele. Então, debaixo do pecado, não há salvação. Se continuarmos nesse caminho, não há salvação. Não há retorno, não vai haver um bom fim. Do versículo 10 ao 18, ele diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o retrato do homem. É algo que já está retratado na Bíblia. Paulo apenas faz menção a um Salmo 14, dizendo, de fato, como é o homem. Não há um justo, irmãos. Não há quem busque o bem, não há quem busque a Deus. Todos só desejam a maldição, só desejam o mal. É algo que está dentro do nosso ser, é algo que está na nossa carne, e nós então somos exatamente assim.
E talvez você pense assim, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho a boca cheia de maldição, de amargura, os meus pés não são velozes para derramar sangue, eu não sou um assassino. Queridos, se Deus tivesse que dizer o seu retrato hoje, o que você esperaria? Porque Deus te conhece no mais profundo, conhece você melhor do que você mesmo. O que você esperaria de Deus a seu respeito? Certa vez eu fiz um laudo, né? Fui fazer um laudo com a psicóloga, porque quando a gente é candidato ao ministério pastoral, a gente tem que passar por um psicólogo, né? Para atestar que você é doido. Se você quer ser pastor, você é doido mesmo, está aprovado, pode ir. E quando eu olhei aquele atestado, eu fiquei olhando assim, mas gente do céu, será que eu sou assim mesmo? Como ela conseguiu ver isso de mim? Não, eu não sou assim. Não, essa mulher está errada. Mas com o passar do tempo, você vai vendo no seu dia a dia e você começa a confessar. E confessar nada mais é do que concordar com o que Deus já sabe. Então eu comecei a confessar ou concordar com o que ela viu no exame. Assim, realmente ela tem razão. Eu sou assim. Eu procuro esconder esse meu comportamento, mas eu sou desse jeito. Então nós passamos a perceber que nós não somos tão bons assim. Não somos tão bonzinhos. Não somos ninguém digno. Não é? Isaías diz lá em 64, Isaías capítulo 64, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não adianta você querer fazer o bem, não adianta você querer se achar bonzinho, porque isso diante de Deus não tem valor. Então, seguindo a nossa natureza, qual é o fim? Condenação. É o que ele diz aqui, ele menciona o Salmo 14, eu queria ver contigo. Salmo número 14, apenas os versículos 5 e 6, porque os outros você vai ver que são exatamente o que ele está falando ali em Romanos. Mas nos versículos 5 e 6 ele diz assim: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então, aqui o Salmo de Davi, Salmo número 14, fala da corrupção do pecador, dizendo exatamente o que Paulo disse. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, mas ele diz aqui, esses se tornarão em grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ele é refúgio dos humildes. Então nós percebemos que nosso fim é a condenação se não fizermos algo para sair dela. Se não fizermos, se não tomarmos uma atitude, esse é o nosso caminho normal, a condenação. E uma condenação, irmãos, que a carta aos Hebreus fala de uma maneira também muito contundente. Veja lá em Hebreus capítulo 10, os versículos 26 a 29, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Veja só o que Hebreus fala a respeito desse julgamento, dessa condenação, que ela é horrível. A expectação, ou seja, a expectativa, o que eu espero é horrível, uma condenação de juízo e fogo vingador. É como eu disse, e o apóstolo Paulo afirma, Deus é justo. Deus é um justo juiz que dará a paga aos desobedientes, dará a paga aos adversários. Então, ele diz que de quanto mais severo o castigo,
julgai vós será considerado. Julguem vocês, julguemos nós. Se nós negarmos, ou como ele mesmo diz, se nós calcarmos ao pé o Filho de Deus, profanarmos o sangue da aliança, se rejeitarmos o que ele fez por nós na cruz, pensem no quão seríamos dignos de vingança, de juízo de Deus sobre nós, se assim fizéssemos. Se assim fizermos, ignorando o trabalho de Deus, se não reconhecermos a nossa condição de pecadores, porque é o que Hebreus diz a respeito do pecado voluntário, deliberadamente, eu desejo pecar. Então, não há salvação, há uma condenação horrível nos esperando. O destino do que pratica o pecado é a separação eterna de Deus e não há coisa pior. Mateus capítulo 13, Mateus 13, versículo 47 ao 50, diz assim, palavras de Jesus: o reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o destino do que pratica o pecado. Na consumação dos séculos, a semelhança do que Jesus disse do joio e do trigo, na hora da colheita haverá separação. A separação daqueles que deliberadamente praticaram pecado, aqueles que deliberadamente profanaram o sangue da aliança, calcaram aos pés o Filho de Deus. A esses está destinado a separação, os bons dos maus, e a eles o destino, fornalha acesa, fogo e ranger de dentes. É esse o destino do que pratica o pecado. Então, quando olhamos para isso, nos perguntamos que atitude deve ser tomada? Agora, então, que já tomei conhecimento disso, que devo fazer? Só há uma atitude, irmãos, uma única solução: a de ser justificado pela fé em Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, a justificação pela fé no Filho de Deus. Esse é o único caminho, não há alternativa, só há uma. Eu queria voltar contigo lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, agora do versículo 21 ao 26 de Romanos 3. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há acepção de pessoas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Jesus veio fazer? Veio nos justificar, nos tornar justos. Então, o que eu devo fazer para não ser condenado? Receber essa justificação, pela fé em Jesus, receber, reconhecer, me entregar, né? Porque Deus diz lá no Evangelho de João, versículo nós conhecemos, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E João 1,12 também diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então eu preciso crer que Jesus fez isso por mim, que Jesus pagou o preço e que agora, pela fé nele, que tenho nele, ele me torna justo. Porque nós, como o apóstolo Paulo diz, nós não temos a opção da autojustiça. Como já mencionei aqui o versículo de Isaías, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não há possibilidade para nós, Deus não recebe. A graça é gratuita, eu não posso comprar, eu não posso pagar fazendo boas obras ou sendo alguém bom, sendo um menino bom. Veja o que Paulo diz no versículo 20, ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não há possibilidade de justiça humana diante de Deus. Não tem como aplacar a ira de Deus sobre mim, sobre a minha condição de pecador, porque o único que pôde fazer isso foi Jesus. Somente Jesus, o seu sacrifício foi suficiente para nos tornar justos. Paulo também diz, em Gálatas 2, versículo 16, ele diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mais uma vez a Bíblia deixando claro a respeito disso, e Paulo diz novamente, lá na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 5, também sobre a justificação pela fé. Tito 3, 5, ele diz mais uma vez, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, só há uma saída, a única saída que há, justificação pela fé. Eu deixo de ter praticado maldade, pecados? Não deixo. Mas ele me imputou justiça. Ele atribuiu a mim justiça. Quando Deus nos olhar no julgamento, ele verá Jesus, o justo. Ele me encobrirá e nós ali seremos salvos. Seremos poupados da ira de Deus. No versículo 28, ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, a única saída, que devo fazer? Devo receber a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele ainda diz, lá no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Somos reconciliados, tudo por intermédio dele, tudo por ele, tudo através dele. E reconciliados com Deus, então, irmãos, agora somos livres da condenação. Porque a palavra também diz que aquele que não crê, quem crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Nós, então, agora, reconciliados com Deus, justificados por Jesus, somos livres da condenação. Fomos salvos, resgatados, porque um dia Deus ainda irá cobrar os que não se renderam, os que ainda estão em dívida, os que estão ainda debaixo da desobediência. Deus ainda está com a sua ira para ser aplacada. Então, ele ainda exercerá justiça. Então, essa reconciliação só foi possível porque Jesus pagou o preço no meu lugar e no seu lugar. Somente por ele, somente ele pôde pagar o preço. A Bíblia menciona uma parábola de homens que deviam grandes somas de dinheiro. Um devia uma soma a um rei, mas era pagável, e o rei o liberou dessa quantia. Ao sair dali, ele encontra um servo seu
cuja quantia, perdão, era o contrário, ele tinha uma dívida com o rei que era impagável. Ao sair dali perdoado, encontra o seu servo que também tinha uma dívida com ele, mas era pagável. E o que ele faz, tendo recebido misericórdia, age sendo implacável, age com rigor, querendo jogá-lo nas mãos dos verdugos, querendo açoitá-lo, castigá-lo. E nenhum de nós estamos nas condições de que nenhum de nós poderia pagar. Nenhum de nós poderia pagar o preço para sermos reconciliados com Deus, mas Jesus pagou esse preço. Lá no capítulo 5 de Romanos, do verso 8 a 11, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por ele, apenas Jesus foi quem pôde pagar o preço, meu e seu, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele venceu a morte para que eu tivesse vida, para que todos nós tivéssemos vida. Diz a Bíblia que ele não morreu apenas pelos pecados de alguns, mas pelos do mundo inteiro. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Paulo ainda diz em Romanos 6, do verso 6 ao 11, ele diz: sabendo isto, e foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia diz a nosso respeito é que nós morremos agora para o pecado. Antes estávamos mortos nele, mortos para Deus, mas agora nos livramos, morremos com Cristo. É o que iremos aqui simbolizar no batismo, uma morte, né, da velha natureza, morrendo com Cristo, mas assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitamos em novidade de vida, numa nova criatura. Agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, irmãos, é a única maneira de ficarmos livres do pecado. E agora, depois de tudo o que dissemos, agora o que conheço, o que está disponível, agora que conheço a verdade, eu tenho duas opções. Ou eu posso recusar, ou eu posso me render a essa verdade. A única coisa que resta é eu recusar ou me render. Ou eu assumir que um dia receberei a condenação e terei que pagar por ela o castigo que virá sobre mim, ou reconhecer, aceitar, me render a Jesus, crendo pela fé que ele me salvou, que ele me justificou. Se recusamos, como eu disse, já estamos condenados. Se eu recuso hoje, eu já reconheço a minha condenação. Se nós nos rendemos, ele é fiel e justo para nos livrar. Como nós vimos, Deus é fiel. Paulo fala da sua fidelidade. Se ele diz que ao nos rendermos, ele nos livrará, ele é fiel e justo para nos salvar. Estamos terminando, queria ver contigo Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 37 a 39. João 6, palavras de Jesus, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade,
e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus diz aqui, a sua promessa é que eu ressuscitarei. Eu jamais abandonarei, jamais aquele que o Pai me deu e está nas minhas mãos, jamais ele será tirado das minhas mãos. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus é fiel para cumprir, e assim ele fará. Pela fé nele, nós assim cremos que ressuscitaremos com ele. Então, irmãos, ele já fez todo o trabalho, literalmente todo, tudo Jesus já fez. O que eu tenho que fazer? Como eu dei o exemplo aqui do laudo, eu confessei, eu concordei com o que foi dito ali a meu respeito. É eu concordar, é eu confessar, me render. A ilustração que eu mais gosto a respeito da conversão é render-se. Quando a gente brincava, quando era criança, não é? A gente chegava a um ponto de dizer assim, me rendo, não é? Quando você luta judô, outra coisa qualquer, você joga a sua toalha branca no ringue, ou você bate no tatame, você diz assim, olha, eu paro de lutar. Eu tentei lutar, tentei por minhas próprias maneiras, mas eu agora reconheço que não tenho como vencer. Então eu me rendo. Eu bato 3 vezes, eu levanto as mãos e digo, Senhor, eu entendo que eu não tenho como me salvar. Me salva, Senhor. Eu me rendo a Ti. Essa é a melhor ilustração. Aceitar Jesus, todas essas coisas que a gente diz, para mim a melhor delas é me rendi. Eu concordei com o que Jesus diz a meu respeito. Para a gente terminar, uma palavra que é necessária para nós, está lá em Romanos 10, do versículo 8 ao 13, e diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que nos basta fazer é como diz aqui Romanos 10, confessarmos com a nossa boca, crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, a palavra de salvação que ouvimos, meu Deus. Senhor, age agora no coração de todos nós, para que, se houver alguém nesta noite, aqui neste lugar, que ainda não se rendeu, não confessou o Senhor como Jesus, Cristo Salvador, que tem a oportunidade de fazer nesse momento. Há alguém aqui nessa noite, entre nós, que ainda não se rendeu a Jesus e quer fazer isso, levante a sua mão e venha aqui à frente orar comigo. Alguém? Levante a mão. Não? Amém. Como nós também dizemos, Jesus, o Evangelho, é para ser pregado. Hoje pela manhã ouvimos que o Evangelho não é para ser mercadejado. O Evangelho é para ser dito e crido. Aquele que crê não será confundido. Mas que Deus possa continuar essa mensagem através dos tempos, através dos corações, na internet, no YouTube, nos canais, que Deus continue operando maravilhas, salvando pessoas. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor continua nos ensinando. Ó, meu Deus, como é maravilhoso ouvirmos a palavra de salvação. Obrigado, meu Deus, é motivo, cada dia que ouvimos, de alegria para todos nós. Hoje, um dia especial, porque temos
batismo nas águas. E, ó Deus, nos alegramos quando ouvimos mais uma vez a palavra de salvação e nos traz conforto, paz ao coração, porque já nos rendemos, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor continue produzindo, que o Teu Espírito Santo continue convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que pessoas possam se render ao Senhor a cada dia. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.